pecados. João 17, do versículo 1 até o versículo 5. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Até aí, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, nós rogamos agora a tua ajuda. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra e que a tua palavra possa nos transformar verdadeiramente. Dê-nos o teu Espírito, é o que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um reformador escocês, também conhecido como o pai do presbiterianismo, chama-se John Knox. Talvez você já conheceu, já ouviu falar a respeito do nome dele. Quando você pensa na reforma, o início da reforma, talvez você pense em Martinho Lutero, e realmente na Alemanha ele foi o principal personagem daquela reforma, e na Escócia o equivalente ao Martinho Lutero seria John Knox, e na verdade foi ele que começou, ou deu início, através dos seus ensinos, ao sistema de governo presbiteriano. Nós somos presbiterianos porque nós concordamos com aquilo que John Knox ensinou, e muitos outros depois deram sequência a estes ensinos. Mas John Knox, ele é conhecido por muitas coisas, e principalmente por ter sido um grande pregador, além de ser também o maior reformador aí da igreja cristã na Escócia. Travou guerras, foi exilado, sofreu, e tudo isso para que pudesse proclamar a palavra de Cristo, reformando assim a igreja ali na Escócia. E é interessante que em uma das biografias de John Knox, nós aprendemos que a sua conversão se deu parte lendo este texto, o texto de João 17. Como ele mesmo diz, ele fala que foi aqui, nesse texto, que ele jogou a sua âncora. Em outras palavras, a sua fé, a sua confiança estava nas palavras de Cristo Jesus, não somente neste texto, mas deram início neste texto, onde ele viu as promessas, a oração de Jesus ao Pai em favor dos discípulos. E ainda mais interessante, no final da sua vida, quando já estava cansado, sem força, não conseguia nem mesmo ler a Bíblia por si só, ele tinha um secretário, um fiel ajudante, que ele pedia que lesse a ele a Bíblia todos os dias, com certa frequência, e um dos textos que ele pedia para ser repetido todos os dias era o texto de João 17, a oração sacerdotal. Primeiro, porque foi onde ele depositou a âncora dele no começo da caminhada cristã, mas também porque aqui nós vemos a oração, o coração de Cristo pelos seus discípulos, o que Cristo tinha em mente, as prioridades de Cristo em favor dos seus discípulos. Este texto é realmente um privilégio, não há palavras para descrever o quão maravilhoso é este texto, são estes versos. Nós estamos testemunhando a uma conversa entre duas pessoas da Santíssima Trindade, o Filho se dirigindo ao Pai em oração, em um momento íntimo, em um momento importante, pois horas após esta oração, Cristo foi até a cruz, onde derramou o seu sangue para nos dar vida eterna. Nesse texto tão maravilhoso, tão magnífico, que de fato é um desafio para nós lermos e entendermos completamente tudo o que está sendo ensinado, o que nós vamos aprender hoje, do versículo 1 até o versículo 5, é que Jesus ora para ser glorificado para a glória do Pai. Jesus ora para ele ser glorificado, mas para a glória de Deus Pai. Essa glorificação é através da obra da redenção, que o próprio Cristo consumou e nos dá a vida eterna. 3 coisas, parece bastante, mas nós vamos tentar mostrar de uma forma bem simples. Primeiro, no versículo 1 e também no versículo 5. Preste atenção,
Jesus ora para ser glorificado para a glória do Pai. O evangelista João diz assim, que Jesus, depois de ter falado essas coisas, ou seja, o discurso de despedida, que começa do capítulo 13 até o 16, levanta os olhos aos céus, um sinal de oração, e disse em alta voz, para que os discípulos ouvissem: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Novamente, no versículo 5, ele diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Neste texto, nós vemos que Jesus ora para ser glorificado para a glória de Deus Pai. Depois de ter dito o sermão, o discurso de despedida, ele diz: é chegada a hora. Nós sabemos que ele está se referindo à sua morte, o que ele já havia profetizado várias vezes neste mesmo discurso, como nós já vimos. A hora da morte de Cristo estava chegando, ele sabia, e agora ele ora ao Pai, dizendo: ó Pai querido, sabendo que a hora chegou, este é o meu pedido, e o pedido é: glorifique ao Filho, glorifique a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Essa expressão, glorifique ao Filho, existem diferentes interpretações. A mais comum, na maneira que nós usamos nos dias de hoje, é de louvar, engrandecer, honrar. Então, quando alguém é glorificado, essa pessoa ela é louvada, ela é honrada. Nós glorificamos assim o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, quando nós o adoramos, quando nós o louvamos. Não significa que a glória de Deus aumenta ou diminui. A glória de Deus ela é uma só, ela é infinita, perfeita e completa. Porém, nós somos chamados, exortados a glorificar a Deus, que significa louvar e engrandecer o nome dEle, adorá-lo por conta da glória que ele possui. Mas o que Jesus está dizendo aqui é mais do que apenas esse louvor e essa honra. Porque quando nós olhamos, como Jesus mesmo disse no versículo 5, esta é a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, a melhor maneira de se entender esse pedido não é de louvor e honra, mas de revestir-se de esplendor. Cristo está dizendo: Pai, é chegada a hora, revista-me do esplendor que o Senhor tem. Esse esplendor, essa glória, é o que Jesus tem por ser Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. É a glória que Cristo se esvaziou ao vir ao mundo, ao ser encarnado e nascer, se tornando um homem, 100% Deus, para que a obra da redenção se consumasse. Jesus estava dizendo: revista-me da glória, revista-me de esplendor, a glória que pertence ao Senhor, Pai, e a glória que eu tenho, que eu compartilhava com o Senhor antes que houvesse o mundo. É uma expressão maravilhosa e muito profunda, porque aqui nós aprendemos muito a respeito do nosso Senhor. Primeiro, Ele é Deus que tem toda a glória, como Deus Pai. Segundo, Ele abriu mão, se esvaziou de toda essa glória para vir ao mundo dar salvação para pecadores como eu e você. Se você acha que o fato de que Jesus veio ao mundo não é tão difícil, tão importante assim, tão significativo, você está se esquecendo da glória que Jesus tem e tinha antes da fundação do mundo. O esplendor, a majestade, a suficiência que Ele mesmo tem, a qual Ele abriu mão, se esvaziou, como Paulo vai nos ensinar nas suas cartas em Filipenses, se esvaziou dessa glória para vir ao mundo ser encarnado. E o pedido de Jesus é: chegou a hora, a minha obra, o motivo pelo qual eu vim ao mundo está chegando, eu vou morrer na cruz. Por isso, ó Pai, glorifica teu Filho. E a glória do Filho significa necessariamente a glória do Pai. A glória do Filho é para que o Pai seja glorificado. Afinal, estamos falando de um Deus, o mesmo Deus, um único Deus verdadeiro. Glorifica teu Filho, para que Ele glorifique a ti. Glorifica com Ele mesmo, com a glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo. Isso é o que Jesus pede. Nessa oração, momentos antes da sua morte, Jesus ora para ser glorificado para a glória do Pai.
nós devemos olhar para essa oração e, através dos princípios, de uma maneira implícita, tirar aplicações para as nossas vidas. Aqui Jesus não está nos dando uma lista de coisas a fazer, nós não temos verbos no imperativo, nós não temos instruções, como Cristo já fez muitas vezes, até mesmo nesse discurso: amem uns aos outros como eu vos amei, produzam frutos para permanecerem na videira verdadeira. Essas são instruções que Jesus nos dá. A aplicação, ela é retirada de uma maneira direta e explícita. Jesus disse: amem uns aos outros. A aplicação para nós é: devemos amar uns aos outros. Mas aqui, como eu disse, nós estamos testemunhando a oração do Filho ao Pai. E de maneira implícita, nós devemos também tirar aplicações e princípios para as nossas vidas. E o que nós vemos nesse primeiro ponto, ao ver Jesus orar para ser glorificado, para a glória do Pai, é, primeiramente, a importância, a prioridade da glória de Deus. Tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. E o seu pedido final é para que Deus seja glorificado. Nós devemos nos preocupar e priorizar a glória de Deus no Filho pelo Espírito, como Cristo faz. Como que nós fazemos isso? Seguindo o exemplo de Cristo em nossas orações. Na sua oração, você prioriza e dá importância para a glória de Deus, ou você prioriza a sua necessidade, o seu desejo, aquilo que você quer? Em outras palavras, a oração é um momento de adoração ao teu Deus, ou é um momento de fazer um pedido? Assim como você pega o telefone, liga numa pizzaria e pede a sua pizza, você fecha os olhos, levanta os olhos para o céu, seja lá como você ora, e pede o que você precisa para Deus. Jesus não nos ensina a fazer isso. Jesus nos ensina, através do seu exemplo, através dessa oração, a priorizar a glória de Deus. Temos pedidos? Temos. Temos necessidades? Temos. E devemos colocar esses pedidos, essas necessidades diante de Deus. É o nosso dever, é a nossa obrigação, é o nosso privilégio. Mas sempre tendo como centro de tudo isso a glória de Deus. Senhor, eu tenho esse desejo. Senhor, eu tenho esse sonho. Senhor, eu tenho esse problema. Resolva, atenda, cumpra com esse sonho para a tua glória. Se for da tua vontade, se for aquilo que vai glorificar o teu nome, se não for, não faça. E me dê o contentamento. Mostre-me, como o Senhor mostrou para Paulo, que a tua graça me basta. Priorizar a glória de Deus, mas não só em nossas orações, em nossa atitude. Paulo vai dizer: por isso, quer comais ou quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, através do Espírito Santo. Por isso, irmãos, vocês devem buscar a ser o melhor funcionário que a sua empresa tem, o melhor estudante que tem na sua escola, o melhor cristão que você pode ser, não para conquistar nada, não para que Deus olhe lá de cima e diga: olha como essa pessoa é boa, merece ser salva, não, mas porque Deus te salvou em Jesus Cristo. Você faz todas essas coisas para a glória dele. A glória de Deus deve ser central, deve ser a prioridade das nossas vidas. É isso que Jesus nos ensina. Momentos antes, ele poderia pedir para que o Senhor desse força, porque ele precisava e precisaria de força para passar pelo que vai passar. Ele poderia pedir paciência para suportar a zombaria dos soldados e de todas as pessoas que estavam tirando sarro dele, zombando dele no momento de sofrimento. Ele poderia pedir para que Deus fizesse os seus discípulos fiéis e que os seus discípulos não o abandonassem, para que ele não ficasse sozinho no momento de dor e sofrimento. Mas ele não fez isso. Ele pede a glória de Deus. Em outras palavras, aquilo que glorifica a Deus deve ser aquilo que nós queremos. Aquilo que traz glória para o nosso Senhor, para o nosso Deus, deve ser o nosso desejo, a nossa prioridade, em nossas orações, no que nós queremos e também naquilo que nós fazemos. Façai todas as coisas para a glória de Deus. Nós devemos desejar
a glória de Deus. Nós devemos obedecer a Deus para a glória de Deus. A glória de Deus é central, é a nossa prioridade. Mas veja, nós também tiramos uma outra aplicação desse texto. Perceba que Cristo, ao orar, que Ele seja glorificado, Ele está dizendo, está chegando a hora. Ele está orando, em outras palavras, para que a sua morte aconteça, para que o seu sofrimento realmente venha a acontecer. Nós aprendemos a obediência perfeita e máxima do Senhor Jesus, a disposição que Ele tinha em obedecer ao Pai, mesmo que isso lhe custasse tudo. É chegada a hora, glorifique a teu Filho. Aonde que o Filho é glorificado ao máximo, de uma maneira incomparável, é na cruz. No momento em que nós achamos, em que o mundo acha que Cristo foi derrotado, o local onde é motivo de vergonha, de escândalo para todos, é onde, na verdade, Jesus é glorificado para a glória de Deus Pai. A glória do Filho, ela tem o seu ápice na cruz, e por sua vez revela a glória do Pai. Quando Cristo morre ali na cruz para perdoar os pecados dos filhos de Deus, aqueles que Deus escolheu, que entregou a Cristo, a glória de Cristo é revelada, a glória de Deus é revelada, o amor, a misericórdia, a soberania, a sabedoria de Deus é revelada de uma maneira incomparável. Como um comentarista diz, na hora em que Cristo morre e vai para sua ressurreição e exaltação, Deus reveste-se de esplendor. Deus é glorificado na obra do Filho, que é glorificado ali na cruz. A cruz é a maior prova do amor de Deus, é a maior prova da misericórdia de Deus, é o nosso maior motivo para louvar e glorificar a Deus. Nós devemos nos deleitar na cruz. Nós devemos meditar na cruz. Nós devemos olhar para a cruz e ver nela a glória do Deus Pai irradiada, a glória do Deus Filho irradiada, a glória do Deus Espírito que sustentou o Filho em tudo isso irradiada, e que a cruz possa transformar a nossa maneira de pensar, de agir, moldar e remoldar todas as nossas prioridades. Diante de tudo isso, eu tenho uma pergunta para todos que aqui estão. O fato de que Cristo se entregou na cruz significa alguma coisa para você? Ou é apenas um fato histórico? Você aprende essas verdades, que a glória de Deus ela é manifestada de uma maneira sem comparação ali na cruz, que o mundo acha que é vergonha, na verdade é vitória, é a glória de Deus sendo revelada. Quando você entende essas coisas, isso muda a sua maneira de pensar, ou é apenas mais uma frase bonita, ou é apenas mais um conhecimento que você adquiriu? A cruz deve ser central na vida de todos nós, para mim e para você. Porque é na cruz que a glória de Deus é manifestada. Eu não estou dizendo duas coisas contrárias aqui. Eu disse que a glória de Deus é central, a glória de Deus é a prioridade. E exatamente por isso que a cruz é central, é por isso que a cruz importa para nós, porque na cruz a glória é revelada. Na cruz Deus reveste-se de esplendor. Então eu pergunto mais uma vez, o fato de que alguém está dizendo para você nessa noite, Cristo Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados de todos os que se arrependem, importa para você? Muda a sua maneira de pensar e de agir, ou é apenas mais um fato? Se é apenas mais um fato, talvez você não tenha percebido ainda o peso e a importância da cruz. Talvez você não esteja ainda em um relacionamento de salvação com o Senhor Jesus. Talvez Jesus seja apenas um mestre, apenas um bom exemplo, e não o salvador da sua vida. Mais uma vez, olhando para a oração de Cristo, nós temos mais uma oportunidade de nos entregar a Cristo e priorizar a cruz, onde a glória dele é revelada para a glória do Pai. Nessa oração, que aparentemente tem palavras difíceis e temas profundos de teologia, a primeira coisa que aprendemos foi isso: Jesus ora para ser glorificado para a glória de Deus Pai. Isso foi visto no verso 1 e 5. Agora vamos olhar para o versículo 2 e versículo 4. E nós vamos ver que essa glória, a glorificação do Filho, ela acontece através da obra da redenção que Cristo consumou para a glória do Pai. Preste atenção, Jesus diz no versículo 2:
Depois de pedir, é chegada a hora, glorifica teu filho, ele diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Depois no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que Jesus está fazendo aqui é que agora ele está nos dando a base para o seu pedido. Ele fez um pedido no versículo 1, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. E a base para esse pedido é fundamentado no seguinte fato: assim como o Pai conferiu toda a autoridade ao Filho sobre toda a carne, para que o Filho dê vida eterna. E o Filho glorificou ao Pai na terra, consumando a obra que foi confiada a Ele para fazer. Em outras palavras, queridos, nós aprendemos que assim, nós expandimos o que acabamos de dizer, que é na cruz que nós vemos a glória de Deus irradiada, a glória de Deus manifestada sem comparação. É na obra da redenção que Deus é glorificado de uma maneira máxima, de uma maneira maravilhosa, na obra da redenção. Por que na obra da redenção? Porque Jesus disse, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne. O que Jesus está dizendo aqui é que antes da fundação do mundo, o Pai deu ao Filho autoridade sobre toda a carne. Quando Deus determinou na eternidade que Ele iria criar o mundo, que Ele iria salvar uma porção das suas criaturas, mesmo pecadores, mesmo que não mereçam, ainda assim Ele salvaria eles pela obra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo assumiu, aceitou esse papel, o papel de vir ao mundo, ser o Redentor, ser o Salvador, ser o mediador. O Pai deu ao Filho toda a autoridade sobre toda a carne para dar vida eterna. Isso é a obra da redenção. Isso é o que Cristo veio ao mundo fazer. Ele veio ao mundo dar a sua vida para que nele nós tenhamos vida. Ele veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, para nos dar reconciliação com Deus e vida eterna. Vida eterna necessita a obra de Cristo. Sem Cristo vir ao mundo, sem Cristo morrer naquela cruz, não há vida eterna, não há perdão. Ou seja, Cristo pede, glorifica o Filho. E nós vemos que a glória de Deus é manifestada de uma maneira ímpar na cruz. E a cruz é o ápice, é a consumação do que Cristo veio ao mundo fazer, a obra da redenção. Quando Cristo pede, glorifica o Filho, Ele está pedindo para que Deus faça aquilo que Deus prometeu fazer, quando decidiu enviar o Filho ao mundo, que Ele receberia toda a glória, toda a honra, que Ele receberia toda a autoridade, que debaixo da autoridade dele estariam todas as coisas, que a ele é dado o nome que está sobre todo o nome, e todo joelho se dobrará. Jesus Cristo é glorificado para a glória do Pai, através da obra da redenção que ele consumou, que ele cumpriu, que ele terminou. O que isso importa para nós nessa noite? Primeiro, duas coisas: certeza e necessidade. Certeza. Jesus tem toda a autoridade sobre toda a carne. Em outras palavras, irmãos, para você que está em Cristo, para você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode descansar, certo, de que você tem vida eterna. Porque a morte de Cristo não foi uma morte na esperança de que talvez o Pai perdoasse os nossos pecados, foi uma morte autoritária. Ele tem a autoridade para dar vida eterna. E ele cumpriu com essa autoridade na cruz, ao entregar a sua vida. Ou seja, se você está em Cristo, você tem a certeza da vida eterna. A morte de Cristo não corre o risco de um dia perder a validade, de um dia perder a importância. Se você está em Cristo, você é o objeto da obra da redenção. Você é aquele que recebeu a vida eterna, que veio da obra autoritária de Cristo Jesus ali na cruz. A Ele foi dada autoridade sobre toda a carne. Isso significa certeza. Certeza da salvação. Cristo fez tudo e Ele não muda.
A sua morte não perde a validade e não falha. Alegre-se nisso. Descanse neste fato. As épocas em que você está talvez mais fraco espiritualmente, a sua fé vacilando, volte-se para a cruz e lembre-se da certeza da obra de Cristo. A morte dele foi uma morte de quem tinha a autoridade para dar vida eterna. Isso significa que é certeza, não perde a validade, não muda. Mas não só certeza, necessidade. E agora eu falo para aqueles que não estão em Cristo ainda. Perceba, Cristo tem autoridade para dar vida eterna, e só Ele. Se você não descansa em Cristo Jesus, eu tenho péssimas notícias para você. A sua obra não é autoritária para te dar vida. A obra de um santo não é autoritária para te dar vida. A obra de um ídolo, a obra de um político, a obra de uma tradição familiar, de séculos e séculos sendo membro da igreja, sendo pessoas importantes na sociedade, seja lá o que for que você acha que te dá autoridade para ter vida eterna, não te dá. Somente Jesus Cristo. A Ele foi dada autoridade sobre toda a carne. Isso significa certeza para os que estão nele e necessidade para os que não estão. Se você não está em Cristo, corra para Ele. Corra para Ele. Veja o que os discípulos falaram para Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Aqui nós temos a narrativa de quando o número de seguidores de Cristo aumentou exponencialmente. Por causa da pregação, Cristo ficou famoso, as pessoas gostavam de ouvi-lo falar e começaram a segui-lo. Jesus então faz um discurso, dá um sermão difícil de se ouvir, falando a respeito do custo de seguir a Cristo, do custo do discipulado. E nesse momento, no versículo 60, nós vemos que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? Cristo tem autoridade sobre toda a carne para dar vida eterna. Ele tem autoridade. A sua morte dá a vida eterna. Aqueles que creem nele são salvos, suficientemente, permanentemente. Mas se você não descansa em Cristo ainda, saiba que só Ele tem autoridade, só Ele dá a salvação, nada mais. Nem você, nem eu, nem ninguém. Só Jesus. Porque a Ele foi dada autoridade sobre toda a carne. Talvez você esteja se perguntando, mas como que eu posso saber se Cristo morreu por mim? Essa é uma outra forma de perguntar, como que eu posso saber se eu sou um dos eleitos do Senhor? Porque a autoridade de Cristo foi consumada em sua morte. Se Cristo não morreu por você, você não tem vida eterna. Somente aqueles por quem Cristo morreu são salvos e têm a vida eterna, porque Ele tem autoridade para dar essa vida. Então a pergunta que talvez surja em nossas mentes é essa: como que eu sei que Cristo morreu por mim? Eu sei que Ele morreu por pecadores, mas como que eu sei que Ele morreu por mim? A resposta, meus irmãos, pode ser dada de uma maneira talvez espertinha, vamos dizer assim, com uma frase: mostre-me a sua conversão e eu lhe mostrarei a sua eleição. Como Jesus mesmo disse, nós conhecemos uma árvore pelos frutos. A maneira em que você vive a sua vida com Cristo
é evidência do seu amor por Cristo, é evidência da obra do Espírito em seu coração. Mas talvez você se pergunte, mas pastor, eu sei disso, eu amo ao Senhor Jesus e eu quero obedecer, mas eu sou falho, eu reconheço os meus pecados e muitas vezes a minha mente é acusada. Como pode alguém que ama a Cristo fazer o que eu acabei de fazer? Como pode alguém que conhece o amor de Cristo na cruz fazer o que eu acabei de fazer, faz o que eu faço? Como pode? Isso só pode significar que eu não sou um filho de Deus, que Cristo não morreu por mim e isso me dá um desespero. Meus irmãos, a Bíblia é clara. Se você crê no nome do Senhor Jesus e professa o nome do Senhor Jesus, você é salvo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os seus frutos são evidência da sua eleição, é verdade. Mas não são os seus frutos a causa ou a condição para a sua salvação. É a sua fé em Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você sabe que se depender de você, você está condenado. Se depender de qualquer outra coisa, você está condenado. Mas em Cristo Jesus há salvação. Você olha para o nome de Cristo Jesus e você vê o caminho, a verdade e a vida. Você pode descansar na obra salvífica de Cristo, porque o que Ele fez com autoridade sobre toda a carne. Essa oração nos ensina que Jesus ora para ser glorificado para a glória do Pai. E nos ensina que Jesus, Ele é glorificado através da obra da redenção, que Ele mesmo consumou para a glória do Pai. Você está em Cristo? Mais uma vez, você tem a oportunidade de se arrepender e buscar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você está prestando atenção, você viu que nós não falamos do versículo 3 ainda. Porque o que nós aprendemos no terceiro versículo é que Jesus é glorificado através da obra da redenção e essa obra é, na verdade, vida eterna. E vida eterna é conhecimento de Deus. É o que Jesus diz, e a vida eterna é esta, versículo 3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus ora para que Ele seja glorificado para a glória do Pai, e essa glorificação, esse revestir-se de esplendor acontece através da redenção que Cristo consumou para que nós tenhamos vida eterna, para que os discípulos tenham vida eterna. No versículo 3, então, Cristo explica, mas o que é vida eterna? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. E se não for conhecer a Deus, não há por que termos vida eterna. Pense de uma maneira lógica, para que viver eternamente, se não for para viver na presença do Deus Santo? Para que viver eternamente, se não for para conhecer a este Deus de uma maneira que você não consegue nessa vida, mas para experimentar e usufruir da glória, do amor, da graça deste Deus eternamente, sem limitações? Conhecer a Deus é vida eterna. Mas veja, o único Deus verdadeiro. Jesus diz isso porque Jesus sabia como nos dias de hoje é comum. Muitos dizem, eu conheço a Deus, eu creio em Deus. Mas o Deus que eles creem não é o Deus da Bíblia. O Deus que eles acreditam não é o Deus da Bíblia. Meus irmãos, não é o suficiente. Crer em um Deus no meio de muitos não é o suficiente. Crer que talvez exista um Deus e Ele não se importa comigo não é o suficiente. Vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Só há um. E a vida eterna significa conhecê-lo. Mas como que nós o conhecemos? Através do Filho. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Jesus. Muitos proclamam, eu creio em Deus, eu creio no Deus da Bíblia. Deus está comigo, Deus me ama, Deus me protege. E usam essas frases como motivação para viver a vida, como força para suportar as dificuldades. Mas, irmãos, em Deus, como a própria Bíblia diz, até Satanás crê e treme. Nós devemos conhecer a Deus através do Filho, através da obra que Cristo fez. Porque este Deus se revela na pessoa do Filho, este Deus se manifesta na pessoa do Filho. É em Jesus Cristo que nós conhecemos a Deus. E isto é vida eterna.
conhecer a Cristo é vida eterna. Vida eterna é para conhecer a Cristo e ao Pai. Obviamente, esse conhecimento é muito mais do que saber fatos, muito mais do que intelectual. A Bíblia sempre usa o verbo conhecer, conhecimento, também essa palavra, no sentido muito mais profundo, de amor, intimidade, relacionamento. Por exemplo, veja Salmo 1, o Senhor conhece o caminho dos justos. Obviamente, o salmista não está dizendo que Deus sabe qual é o caminho que os justos percorrem. Não, Deus ama o caminho dos justos. Deus conhece, Deus controla, Deus guarda. A Bíblia fala a respeito de um conhecimento íntimo e profundo com Deus, e isso é vida eterna. Isso significa, irmãos, que eu e você podemos começar a nossa vida eterna hoje, aqui nessa terra. Quando nós nos dedicamos a conhecer a Deus, a conhecer a Cristo melhor, quando nós dispomos em nosso coração conhecer a palavra e obedecer a palavra, nós estamos experimentando a vida eterna. Se isso não te agrada aqui, cuidado, porque é isso que você vai fazer toda a sua vida na eternidade. Ore para que Deus transforme o seu coração, para que aquilo que agrade a Ele, agrade a ti. Para que você se deleite no conhecimento do Senhor, que você gaste tempo na presença dEle, que você conheça as características dEle, que Ele possa realmente te ter próximo a Ele, porque isso é vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus no Filho. Você pode experimentar a vida eterna, você pode priorizar a vida eterna desde já, mas infelizmente, muitos de nós desperdiçamos o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dinheiro, a nossa vida com coisas que vão passar, sendo que já poderíamos estar dedicando tudo isso para aquilo que dura eternamente, o conhecimento do Senhor. Queridos, essa oração não é uma oração muito fácil de se compreender, porque nós estamos aqui olhando, mesmo que de uma maneira breve, para a mente do Senhor Jesus em uma conversa direta e íntima com Deus Pai. Estamos testemunhando talvez a conversa mais importante que já aconteceu aqui neste mundo, quando o Filho se coloca diante do Pai em oração. E Jesus, nesses 5 primeiros versículos, ora para que Ele seja glorificado para a glória do Pai, através da redenção que Ele mesmo consumou e nos dá vida eterna. E vida eterna significa conhecimento de Deus. Queridos, para a gente concluir, perceba que essa oração não é só uma conclusão apropriada para o discurso. Na verdade, essa oração traz todos os temas que a Bíblia trata desde o Antigo Testamento para um fechamento perfeito. Veja, a Bíblia ensina que vida eterna é conhecer a Deus desde o início. O relacionamento com Deus é vida. Vida é estar na presença de Deus. Bênção é conhecer a Deus. Quando Deus criou o homem no jardim, Ele se relacionava com o homem, com Adão e Eva. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Não somente ele morreu, passou a morrer fisicamente, mas ele foi expulso da presença de Deus. O conhecimento de Deus se afastou. E se você ler desde Gênesis, no capítulo 3, até Êxodo, você vai ver que o conhecimento de Deus só diminui. E, consequentemente, a bênção, a glória, as bênçãos de Deus também diminuem. O povo tem um conhecimento íntimo no começo com Deus. Depois o povo se afasta. Você percebe isso através da revelação. Abraão falou face a face. José, no final de Gênesis, só através de sonhos. Progressivamente, o povo se distancia de Deus. O povo deixa de conhecer a Deus. E assim deixa de usufruir a bênção de Deus. Deixam de usufruir o que é a vida eterna. Quando os israelitas vão para o Egito, veja, Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés, veja como ele se apresenta para Moisés, ele diz, olha, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele faz isso porque para aquela geração que estava no Egito, até mesmo Moisés, eles ainda não tinham conhecimento de Deus, eles não conheciam a Deus mais.
O povo escolhido, o povo remido por Deus, a semente de Abraão não conhecia ao Senhor. E todo o livro de Êxodo nos mostra que Deus está corrigindo essa deficiência. Se você ler depois na sua casa, preste atenção quantas vezes Faraó diz: quem é este Deus? Eu não conheço este Deus. Todas as vezes que Moisés ia até Faraó e dizia: deixa o povo de Deus ir, ele diz: quem é este Deus? Este Deus não tem poder, eu não o conheço. Essa falta de conhecimento é verdade nos egípcios e também nos israelitas. Todas aquelas pragas, todo aquele drama que acontece para que os israelitas fossem salvos do Egito, acontece para que o povo conheça a Deus, para que os egípcios conheçam a Deus. E isso molda toda a narrativa bíblica em diante. Você pode ler o Antigo Testamento, quantas vezes o Êxodo é mencionado, quantas vezes o nome de Deus é louvado, porque Deus é o Deus que tirou o seu povo do Egito. Tirar o povo da escravidão do Egito e dar vida. Essa ação aponta para o que Cristo fez. Tirou o povo da escravidão dos pecados e deu vida. Conhecimento, relacionamento. Jesus está orando para que o povo conheça ao Senhor. Jesus está pedindo para que as profecias, como nós cantamos agorinha, toda a terra se encherá da sua glória, do conhecimento do Senhor, Abacuque 2,14, aconteça. Porque vida eterna é conhecer a Deus e a glória de Deus. A oração que Jesus nos ensina a priorizar a glória de Deus é o que nós vemos nessa noite. Que nós possamos moldar as nossas vidas baseado neste texto. Que nós possamos priorizar a glória de Deus, entender a importância da cruz e buscar o conhecimento dele, para assim termos a vida eterna que Cristo nos deu.